graça e paz, tudo bem com vocês? Estão lavando a mãozinha direitinho, usando máscara quando saem, estão no isolamento social? Vamos começar a nossa aula de hoje, começando pela nossa declaração. Eu espero que vocês já saibam a letra, da música, a melodia, porque nós vamos cantá-la no próximo Zoom. Vamos lá então com alegria. Hoje nós estaremos fazendo uma oração de uma forma diferente. Hoje nós estaremos orando para que vocês obedeçam a Deus e para que vocês tenham muita fé no coraçãozinho de vocês para com Deus. Aonde você estiver, se você estiver deitadinho, fica de pé, ajunte a sua mãozinha e vamos orar, porque nós temos que orar com reverência. Não podemos orar para o Papai do Céu de qualquer maneira. Então vamos orar agora, vamos abaixar a nossa cabecinha, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar por vocês. Amém, crianças? Vamos lá. Senhor Jesus, neste momento nós viemos te pedir, ó Deus, pela vida de cada criança que está ouvindo esse vídeo, que tu venhas abençoar, Senhor, a vida delas no sentido delas serem obedientes a ti e terem também um coração com muita fé em ti. Isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que todos vocês, inclusive eu já vivenciei isso na minha vida quando era pequena, de eu me atirar nos braços do meu pai. E isso é muito gostoso e a gente faz isso porque a gente tem confiança, no pai da gente, porque a gente sabe que ele não vai deixar a gente cair. E a mesma coisa somos nós com Deus. A palavra de Deus diz
em Hebreus 11:6, a primeira parte do versículo, que de fato sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que é sem fé? É você confiar em Deus. Da mesma maneira que quando você se atira na brincadeira, no colo do seu pai, sabendo que não vai te acontecer nada, da mesma maneira nós temos que ter essa confiança em Deus. E quando nós temos essa confiança em Deus, nós somos felizes. Deus se agrada dessa confiança, Ele fica feliz conosco. E por isso que nós vamos repetir o nosso versículo, né? Todo mundo com a Bíblia aí, né? Que eu acredito que vocês já estão com o hábito da Bíblia. E nós vamos abrir em Hebreus, crianças. Hebreus é Novo Testamento. Hebreus 11, Hebreus 11, versículo 6. A primeira parte do versículo apenas. E lembrando a vocês o seguinte, que a Bíblia tem 66 livros, 39 do Velho Testamento e 27 do Novo. E o livro de Hebreus se encontra no Novo Testamento. O número maior é o número do capítulo e o menor é o número do versículo. Abriram a Bíblia aí, crianças? Então vamos lá. Hebreus 11:6 diz o seguinte, a primeira parte só do versículo, porque ele é um pouquinho longo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Novamente, crianças, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Isso se encontra em Hebreus 11:6. Agora nós vamos fazer uma brincadeira. Se você estiver sentadinho, se você estiver no sofá ou estiver assistindo o vídeo sentadinho na sua cama, vamos levantar e vamos marchar. Vocês são soldadinhos de Jesus, não são? Então nós vamos marchar. Nós vamos marchar falando este versículo, crianças. Vamos lá? Eu vou contar até 3, tá bom? Se você estiver sentadinho, levanta. Se estiver deitado, levanta. Vamos lá. 1, 2, 3. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Novamente, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Chegou o horário da nossa história. E o título da nossa história é Uma Ordem Difícil. Vocês lembram que a tia Mônica falou sobre Abraão na aula passada, né? Que ela usou aquela máscara que foi muito bacana. E nós estamos continuando a história de Abraão. Abraão, qual foi a promessa que Deus deu para Abraão? Um filho. E Abraão teve esse filho, Deus abençoou muito a vida de Abraão. E ele curtiu muito o seu filho, juntamente com a sua esposa, a Sara. Né? Com certeza, Abraão brincou com seu filho, ele falou das promessas de Deus para o seu filho, ele também levou seu filho para fazer sacrifícios para Deus, ele tinha bastante comunhão com o seu filho. E chegou um determinado tempo da vida de Abraão que Deus chegou perto dele e pediu algo muito difícil para ele. Vocês sabem o que foi o que Deus pediu para Abraão, crianças? Não sabem? Eu vou falar para vocês. Ele pediu o sacrifício do próprio filho dele, Isaque, a Deus. Olha que ordem difícil para Abraão. E vocês acham que Abraão obedeceu? Ou ele e a Sara pegou Isaque e foi embora? Não, ele obedeceu. Chegou no outro dia, Abraão preparou a lenha, preparou todas as coisas para ir sacrificar o seu filho. E Deus falou para Abraão que ele deveria sacrificar o seu filho numa cidade chamada Moriá, e era longe de onde ele morava. Aí ele pegou um jumento, pegou 2 empregados, pegou o seu filho Isaque e foi a este lugar. Criança, sabe quanto tempo demorou para Abraão chegar lá em Moriá? 3 dias. 3 dias. Olha que viagem longa. Chegando lá, neste lugar, Abraão parou, os seus empregados ficaram lá e subiu Abraão e Isaque para o monte. E
o que fez Abraão? Abraão pediu para que Isaque pegasse as lenhas, levasse as lenhas nos seus ombros. Aí seguiram os dois aquele monte. Os empregados ficaram lá embaixo. Só que antes de Abraão subir, Abraão falou para os seus empregados que eles iam cultuar a Deus e que eles voltariam depois. Aí foram. Chegou um determinado momento que Isaque falou para o seu pai: pai, o senhor está com a tocha aí, né? Está a lenha aqui, mas está faltando o animal. Aí sabem o que Abraão falou para Isaque? Deus proverá. E assim foi, subiram, chegaram num lugar determinado por Deus. Aí o que foi que Abraão fez? Abraão pegou e começou a preparar o sacrifício, montou o altar, colocou o seu filho lá. Imagine como ficou Isaque. Pegou o seu filho lá, amarrou o seu filho, pegou a tocha, pegou o facão, né, que ele levou também. E quando ele ia matar o seu filho, uma voz do céu falou: Abraão, Abraão, pare, não vá matar o seu filho, porque eu vejo que... E Abraão olhou assim para o lado e ele viu um cordeiro. Ele viu um cordeiro para o sacrifício no meio de um arbusto que estava amarrado, os seus chifres assim, e ele pegou aquele carneiro e sacrificou no lugar de Isaque. E aquela voz no céu, diante daquilo que ele fez, porque Abraão, o que ele foi? Ele foi obediente a Deus, embora tivesse sido uma ordem difícil, ele foi obediente, ele teve fé, ele teve confiança em Deus, e Deus proveu a necessidade dele, como ele falou para o filho dele. Deus proveu o sacrifício, o cordeiro estava lá, no arbusto amarrado. Aí, aquela voz do céu falou para ele assim também: por você ter sido obediente a mim, você ter confiado em mim, a sua descendência será numerosa, maior do que a areia do mar, maior do que a areia, maior do que as estrelas, e você será muito abençoado, Abraão. Aí, esse sacrifício, queridos, nos lembra o sacrifício de Jesus lá na cruz. Em João 3,16, a palavra de Deus nos diz assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus veio, Jesus morreu na cruz, enterraram Jesus, e no terceiro dia Jesus ressuscitou. E ele voltará, diz as Escrituras, ele voltará e virá buscar todos aqueles que acreditaram no sacrifício dele, porque ele veio morrer pelos nossos pecados. Aí, o que aconteceu? Deus abençoou, proveu toda a necessidade de Abraão. Abraão foi aprovado porque ele entregou seu filho a Deus. E era algo que Deus viu nele, todo o coração sincero dele. Deus reconheceu isso na vida de Abraão. E ele foi muito abençoado por isso. Aí ele desceu daquele monte e voltou, juntamente com seus empregados, para a sua casa. E o que nós aprendemos com isso, crianças? Que nós devemos confiar em Deus. Não importa a situação. Nós estamos vivendo um momento difícil, não é verdade? De isolamento social. De repente o papai perdeu o emprego. De repente você não tem condições de estar na escola como você gostaria, mas Deus está cuidando de você. Confie em Deus, que todo este momento vai passar, porque Deus é fiel.
E não se esqueça, criança, vocês precisam ser obedientes. E de que forma vocês serão obedientes? Obedecendo o papai e a mamãe. Porque a palavra de Deus diz que vocês têm que honrar pai e mãe. E muitas vezes certas ordens que o papai nos dá, a mamãe nos dá, é meio complicado. Como, por exemplo, você vê um doce gostoso, você só vai poder comer esse doce depois do almoço. Mas é o melhor para você. São as ordens que papai e mamãe dá para vocês, que é o melhor para a vida de vocês. E quando vocês estão obedecendo a papai e a mamãe, ou qualquer responsável, vocês estarão obedecendo a Deus. Então, obedeça como Abraão obedeceu. E creia como Abraão creu. O que é crer? O que é ter fé? É a gente confiar inteiramente em Deus. Como aquele momento que a gente está brincando com o papai, que a gente se atira nos braços dele, sabendo que nada vai nos acontecer. Que Deus abençoe vocês, crianças. Crianças, agora nós vamos para o nosso desafio. E esse desafio da semana, a tia Cida só vai colocar um desafio, tá? Para facilitar a vida dos papais e das mamães, né? Na rotina, né? Dessa nova rotina que todos nós estamos enfrentando. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão compartilhar o vídeo que vocês estão assistindo, né? Com outras crianças, de repente aquelas que não estão participando do Zoom. Se você tem o telefone dela, compartilhe, né? Para que elas possam estar no Zoom, participando junto com a gente. Então, esse é o desafio. E nós vamos chegar a 60 pessoas, 60 curtidas, porque nós chegamos a 52 nesse último vídeo. Então, o desafio dessa semana é chegarmos a 60. Não esquecendo, né, de compartilhar, de se inscrever no canal, né, porque a intenção nossa é que esses vídeos sejam divulgados para pessoas, para famílias que não conhecem a Deus, que possam atingir essas famílias. Amém, crianças? Que Deus abençoe. Uma boa semana para vocês. Beijos, né, a todas vocês e até lá. Tchau!